Muito boa noite, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu já coloquei aqui para gravar e, a partir de agora, esse é o material que vai ficar disponível para vocês na plataforma Moodle. Dando sequência à nossa disciplina, na aula passada a gente falou um pouco sobre resolução de conflitos, métodos adequados, outras estratégias para a solução do litígio envolvendo matéria tributária. E eu falei para vocês que ainda é tudo muito incipiente, o que no direito privado se fala já com bastante tranquilidade, com bastante segurança em matéria de solução alternativa, soluções adequadas de resolução de conflito para além do Poder Judiciário. No tributário ainda estamos engatinhando. E aí a gente começa a falar daquilo que é a prática do dia a dia pela solução, pela resolução do conflito pela via administrativa. Então, o tema da aula de hoje, do nosso encontro de hoje, é processo administrativo tributário. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para passar para vocês aqui o conteúdo do nosso encontro de hoje. Então, o processo administrativo tributário, ele tem como fonte normativa principal, né, o decreto número 70.235. Ele ainda tem como fonte subsidiária a Lei 9.784 e a gente vai encontrar algumas disposições no Código Tributário Nacional. Tá? Então, esse daqui, digamos, é o nosso roteiro legislativo, as fontes de consulta que a gente utiliza. Quando a gente fala de processo administrativo tributário, então, a gente tem que ter presente a seguinte premissa, né? Naquela clássica tripartição dos poderes, em que a gente identifica lá o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, aquela divisão clássica do Estado, né, em três. O judiciário agora se avocou também na função de poder moderador. Eu não sei se vocês acompanharam a polêmica nos últimos dias, mas aqui o tema e o foco que a gente vai se concentrar no encontro de hoje é resolver o litígio aqui dentro do poder executivo. E na estrutura aqui do poder executivo, se a gente vai pegar ali aquela pirâmide organizacional do poder executivo, é importante ter presente o seguinte. Imagina lá, a gente está falando com o chefe, né? O chefe do poder executivo, quem é? Então, se a gente está no plano federal, o presidente da República, estados, municípios, o governador, municípios, o prefeito, e digamos, vamos pegar aqui, nas esferas inferiores, ali a gente tem ministro, né, no plano federal, aí tem secretários, num segundo escalão, né? Aí, embaixo dos secretários, a gente tem os diretores, e aí vai, né, a estrutura. Então, por que eu estou trazendo essa pirâmide aqui organizacional do Poder Executivo? Para vocês entenderem que quando a gente fala em processo administrativo, a gente está falando na resolução do conflito no âmbito do Poder Executivo, no âmbito da administração pública. E no âmbito da administração pública,
existe uma limitação ao que se pode discutir e ao que pode ser alegado. Então, com tudo isso, toda essa pirâmide, toda essa história que eu coloquei aqui, o que eu quero dizer para vocês? Que aqui se faz o controle da legalidade dos atos da administração pública. A administração pública ela tem o poder de rever seus próprios atos. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Então, ela tem não só o direito, ela tem o dever de rever aqueles atos que estão eivados de algum vício, de alguma nulidade. Então, se eles não estão respeitando a legislação, é evidente que o Poder Executivo ele tem o dever de corrigir seus próprios atos. Se o particular provoca a administração para rever e eventualmente corrigir, ele não está fazendo mais nada do que ajudar a administração pública a controlar a legalidade. Agora, atenção, o que a gente não pode discutir no âmbito administrativo? Porque isto estaria, colocado aqui como preferencialmente, primordialmente uma função do Poder Judiciário, controle de constitucionalidade. Em outras palavras, o controle de constitucionalidade só pode ser exercido pelo Poder Judiciário. A nossa Constituição assegura ao Poder Judiciário o controle da constitucionalidade. Ou seja, tem uma lei inconstitucional, quem é que vai proclamar isso? O Poder Judiciário. Logo, se eu quero discutir um tributo que me foi cobrado perante a administração pública, a minha tese central não pode ser a inconstitucionalidade, porque quem pode proclamar a inconstitucionalidade é o Poder Judiciário e não o Poder Executivo. Por mais inconstitucional que seja a medida, por mais absurda que seja, o administrador ele não pode descumprir a lei. Ele tem que cumprir a lei, ainda que ela seja inconstitucional. Então, ele não pode afastar um tributo por ser inconstitucional se esse não foi proclamado assim pelos órgãos do Poder Judiciário, não só o STF, mas os demais órgãos. Então, essa aqui é uma noção que é importante entender. Isso daqui está na súmula, súmula CARF. Acho que é a número 1. Vamos ver se é isso. É a súmula número 2 do CARF. Então, aqui eu coloco para vocês súmula número 2 do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, diz exatamente isso que eu estou explicando para vocês. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ele cita ali os vários precedentes da Corte. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu sou um órgão do Executivo, eu não tenho poder para pronunciar a inconstitucionalidade de alguma norma. Então, se essa é a tese central, seguramente a via administrativa não é o caminho adequado para fazer a discussão de determinado tributo. Tá? Então, essa é a orientação na via administrativa, então vocês devem atentar para essa peculiaridade. O que eu vou discutir na via administrativa? A legalidade. A administração cumpriu a lei, ela respeitou as normas que vigoram, ela respeitou os pronunciamentos dos seus próprios órgãos de controle. Então, se não tiver sido observado, ali é o lugar certo para a gente questionar. E aí, pessoal, quando a gente fala de processo administrativo tributário, a gente tem que ter presente que tantas regras ou normas nós vamos encontrar, quantos entes nós
estivermos estudando. Então, a União Federal, quando ela é a credora dos tributos, qual é a estrutura que a gente vai ter? O processo administrativo federal. E aí, ele está regulado lá pelo decreto 70.235, que é o tema da nossa aula. E é com base nesse processo administrativo que eu vou me concentrar, porque ele vale em toda a federação para os tributos federais, que são os mais expressivos. E a estrutura básica dele é a Receita Federal do Brasil, depois eu tenho a Delegacia Regional de Julgamento, depois eu tenho o CARF como órgão, vamos colocar de cima para baixo, né? Então, CARF, DRJ e Receita Federal do Brasil, tá? Essa é a estrutura básica. Aí, se nós estivermos falando de tributos estaduais, então, estados, então eu tenho o processo administrativo estadual. O Rio Grande do Sul tem a sua própria lei número 6.000, agora não estou me recordando de cabeça. Deixa eu ver aqui, lei, processo administrativo, RS. Administrativo, tributário, RS. 6.537. Lei 6.537 de 73. Então vejam, é uma norma bem antiga. E ali a gente vai ter o quê? A gente vai ter TARF e a Receita Estadual. Ok? Então essa é a organização dos estados e eu ilustrei aqui exemplificativamente com a lei do estado do Rio Grande do Sul. Se nós estivermos falando de municípios, então são 5.500 e tantos municípios no Brasil, né? Então, imaginem o número de normas. Cada município tem a sua lei municipal e a sua estrutura organizacional. Municipal, processo administrativo. E aí, agora eu ilustro aqui com o TART, Porto Alegre. Então, aqui vocês encontram o site do TART, ó. Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, tem o regimento interno, tem o site para pesquisa, resultado dos julgamentos, tá aqui a jurisprudência, a legislação. Aqui é o tema. Eu vou colocar aqui no âmbito do município de Porto Alegre. Está acontecendo uma carreata aqui na Unicinos. Que loucura. Nunca vi coisa igual. A troco de quê, prof? Não tenho ideia. Tem uns carros iluminados aqui, eu não sei o que está acontecendo. Deve ser o rebaixamento do Grêmio. Olha, não se faz piada com isso. Sério, gente, coisa engraçada. Um monte de carro com uns letreiros luminosos em cima, umas músicas e escolta da polícia. Vá saber o que é isso. Mas vamos lá. Isso não dá dinheiro, o que interessa é a gente aprender aqui o processo administrativo, que isso sim vai nos ajudar. Então, falei aqui do processo administrativo federal,
dos estados, ilustrei com o Rio Grande do Sul, dos municípios, ilustrei com o município de Porto Alegre. Aqui o exemplo é Poa. Tá? Então, se vocês estiverem diante de um tributo do município de Canoas, tem que ir lá olhar a lei de Canoas, como é que funciona. A Novo Hamburgo, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Tá? Sempre atentem para a legislação local. Mas o que a gente pode falar do processo administrativo? Que ele vai ter mais ou menos a mesma estrutura, vai respeitar mais ou menos a seguinte organização, que eu vou explicar agora para vocês. Então, fluxograma do processo administrativo. Então, como é que ele se estrutura, né? Vamos fazer aqui um passo a passo, fluxograma para ilustrar. Eu tenho uma fase preliminar, que é a fase de investigação, que seria algo semelhante ao inquérito da polícia. Então, antes de ocorrer uma denúncia crime, vocês ainda não tiveram aula de processo penal, né? Mas, basicamente, assim, antecipando um pouquinho da matéria, existe uma fase que antecede o processo, que é a fase do inquérito da polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal. Então, se investiga, se apuram os fatos e se encaminha para o Ministério Público, que é o dono da ação, a conclusão dos elementos que levaram a autoridade a indiciar A, B ou C ou determinar arquivamento. Tá? Então, essa é a fase inicial. Essa fase inicial, e ela é importante que a gente, até vou colocar numa cor diferente aqui para chamar a atenção, essa fase inicial aqui, ao contrário do que eu defendo, aqui eu, de novo, eu sou posição vencida, mas enfim, eu sempre marco posição dizendo como é que eu penso. Essa fase inicial aqui, segundo a posição majoritária, não é necessário garantir ao contribuinte, ao investigado, nenhuma garantia. Então é mais ou menos o seguinte, a Receita Federal está investigando você e você fica quieto. Não tem nada que ficar perguntando, não tem nada que ter direito a acesso a documentos, não tem nada que ser franqueado qualquer tipo de informação. Você está sendo investigado e você não tem direito a nada. Na minha visão, isso é extremamente equivocado, porque salvo raras exceções em que o contribuinte ele poderia prejudicar a investigação, e aí a gente já está falando de questões que envolvam também crime, e não é aqui o caso da grande maioria dos contribuintes, né? Quando a gente está falando dessa fase do procedimento de apuração fiscal prévio, o fisco ele quer cobrar o tributo, pura e simplesmente, e apurar os fatos para poder calcular o tributo de forma adequada. Se é esse o objetivo, o contribuinte tem um melhor interesse em ajudar a calcular de forma correta e, eventualmente, até evitar um processo futuro. Mas não é assim como pensam a maioria dos doutrinadores e também da jurisprudência. Aqui não tem direito a nada. Tá? O processo de apuração fiscal é um processo que interessa à administração fazer com que ela levante os elementos para concluir, e aí vem a fase seguinte, né? Dessa fase prévia, então podem surgir aqui 3 situações. Então, situação número 1, arquivamento. Então, dos estudos, das investigações que foram feitas previamente, se concluiu que tem que arquivar. Não tem nada contra esse contribuinte, certo? Pode se concluir pela prorrogação. Ou seja, aprofundar a investigação, tem que prosseguir. Não se tem ainda certeza sobre o que aconteceu, então tem que
prosseguir a investigação. Ou a gente vai para a autuação. Então, a administração concluiu que o contribuinte ele realmente errou. Ele cometeu um equívoco aqui e ele vai ser autuado. Tá? Então, essa é a fase da autuação. Tá? Caso tenha ocorrido, por exemplo, aqui, vamos lá, a prorrogação ela pode ter gerado duas situações. Vamos lá, deixa eu organizar aqui. Depois de prorrogado, se pode chegar a duas conclusões. Ou não vai ficar legal isso aqui. Bom, mas vocês vão entender, tá? Vocês estão acompanhando aí. Que seria o arquivamento ou autuação. Exatamente. É isso. Tu me ajudou aí, Tassi. Então, assim, conclusão. Se chega a um arquivamento ou se vai para a autuação. E a gente volta para esse ponto aqui. Tá. Estou me sacrificando aqui no layout. Certo? Então, a gente está aqui diante dessa fase aqui. Arquivamento, prorrogação das investigações, se chega à conclusão, se arquiva ou se autua. Quando eu falo em autuação, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um documento. Auto de lançamento, Receita Federal. Vamos ver se eu pego um documento aqui para vocês olharem a cara que ele tem. Antes de falar do tributário, vamos falar auto de infração de trânsito. Isso daqui talvez vocês já tenham visto, né, na vida. Olha só, um auto de infração de trânsito. Governo do Estado, vamos ver se tem uma notificação de autuação. Esse aqui eu acho que é do DENIT. Não. Mas enfim, esse documento aqui que talvez vocês já tenham a infelicidade de ter recebido em casa, esse daqui eu acho que é o mais comum. O que ele faz, né? Ele identifica quem é o condutor, identifica qual foi a conduta, qual é a legislação aplicável e comina a sanção. E aí nesse espaço que tem aqui, ó, vocês acabam vendo lá que tem uma orientação. Ó, você tem o direito de recorrer para a esfera, a instância administrativa. Ok? Então, esse aqui é um auto de infração de trânsito que, mutatis mutandi, é muito parecido com o documento que a gente vai estudar aqui, que é o auto de infração. Opa, não é esse aqui é representação penal. Esse aqui o cara tá lascado. Tá aqui, ó. Esse aqui é o auto de infração lavrado pela Receita Federal. Então, identifica ali a DRF, né, a Delegacia da Receita Federal. Essa aqui é de Santo Ângelo. Quem é o sujeito passivo, qual foi a aplicação, o valor do crédito tributário. E aí, nas folhas seguintes, ele descreve... Bom, agora a passeata está voltando aqui, ó.
Primeiro ela tinha ido em direção a Iguatemi, agora ela tá voltando. Sei lá o que é isso, gente. Bom, aqui então mostrei para vocês o documento, que cara tem o documento emitido pela Receita Federal. Esse é um auto de lançamento, tá? E aí esse auto de lançamento ele deve observar o que, pessoal? Essa autuação ela deve ter no seu corpo vou colocar aqui para vocês quais são os elementos que devem estar contidos aqui nesse documento, porque caso ele não tenha sido observado, auto de infração e lançamento do crédito tributário. Então, quais são os fundamentos legais? Né? Artigo 142 do CTN, mais artigo 16 do decreto. Vamos ver se é isso mesmo. Não, é... Tá aqui. É artigo 10. Esses são os elementos essenciais. Artigo 10, decreto 70235. Então, esses são os elementos essenciais que devem estar contidos aqui nesse documento, tá? Ficou muito fraquinho, né? Mas enfim, vocês estão acompanhando aí, eu só estou transcrevendo. Se esse documento não observa esses elementos que eu acabei de referir, a gente já tem a primeira matéria de defesa, tá? E aí eu vou continuar a sequência do fluxograma aqui, fluxograma, o processo administrativo. Então, superada aquela fase de investigação, então a gente ingressa agora na fase chamada realmente contenciosa, que é auto de infração e lançamento, artigo 10 do decreto, né? E aí o passo seguinte é a notificação. Que se a gente fosse comparar com o processo civil, seria o equivalente à citação. Então, o contribuinte ele deve ser notificado de que contra ele foi lavrado esse documento, ele precisa ter ciência, né? E esse documento ele deve ser dirigido ao contribuinte, tá? É muito importante, pessoal, entender aqui que no processo administrativo todas as comunicações elas são feitas diretamente para o contribuinte, independentemente dele ter ou não advogado. É comum nessa fase inicial aqui, ó, na fase vermelha, na fase de investigação, o cliente, o contribuinte, ele ter contratado você para ajudar ele na fase de investigação. O advogado orienta, diz o que deve fazer, o advogado já apresentou documentos, peticionou no PAF, mas ainda que ele tenha apresentado procuração, ainda que ele tenha peticionado, ainda que ele tenha pedido para que os documentos venham para o endereço dele, a Receita Federal não dá a menor pelota, porque a comunicação que ela tem que ter é com o contribuinte. Não interessa se foi feito pelo advogado, não interessa se foi apresentado de próprio punho pelo contribuinte, a Receita sempre, a administração sempre se comunicará com o contribuinte. Isso é muito importante, gente, porque a responsabilidade do advogado, até por perda de prazo,
Daqui a pouco você não avisa o cliente que é ele que vai receber o documento, e é ele que tem que te avisar quando é que começou a correr o prazo, e você pode perder o prazo em razão dessa má compreensão. Você fica esperando o contato do cliente, o cliente acha que você está acompanhando e virou as costas, nem abre a caixinha de correspondência dele, e aí você perdeu o prazo. Então, é muito importante ter essa noção e ter essa comunicação clara com o cliente, alertando que não haverá nenhuma comunicação com o advogado. Tá? Feita a notificação, então agora abre-se duas opções aqui. Podem ocorrer duas situações. Diante dessa notificação, o contribuinte ele vai lá e efetua o pagamento. O pagamento importa na extinção não só do processo administrativo, como também do próprio crédito tributário. Então, se ocorreu o pagamento, fim, aqui acabou. No entanto, se o contribuinte não quis pagar, ele tem o direito de apresentar impugnação, que é o nome técnico da defesa dele, artigo 16 do Decreto 70.235, ok? Então, aqui a gente vai falar da primeira defesa, da primeira peça, tecnicamente, e a partir desse momento, sim, aí são aplicáveis e asseguradas todas aquelas garantias processuais que vocês devem ter estudado lá no curso, na aula de Constitucional, com o professor Beckhausen ou com o professor Manuel, o Fabiano, que falaram sobre o processo civil e os princípios que se aplicam ao processo civil. Aqui também incidem os mesmos princípios constitucionais em matéria de defesa do contribuinte. Muito embora a Receita não dê muita bola para isso, né? Na prática, uma série de princípios eles são desrespeitados, mas daí já é uma outra história. E aí, na aula de hoje, eu já vou explicar para vocês e ajudar vocês aqui a montar uma primeira peça de defesa. Então, vamos fazer aqui um modelo de impugnação ao auto de lançamento. Então, como é que eu começo a escrever a peça? Eu me dirijo à autoridade. Ilustríssimo senhor delegado da Receita esse é regional de julgamento da Receita Federal. Aí eu identifico o número do processo, né, que é um dos elementos lá que está no auto de lançamento, o número. Coloco aqui para identificar. Qualifico a parte, né? Então é nome, estado civil, antes disso, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar impugnação ao auto de lançamento, número tal, fulcro no artigo 16 do decreto 70.235, pelos argumentos que passa a expor. Então aqui a gente fez a qualificação, é a abertura da nossa peça, né? Bem simples, não tem muita complexidade. Isso que eu estou explicando aqui, gente, pode ser feito
pelo próprio contribuinte e não precisa ter diploma de bacharel em Direito. O próprio contribuinte pode fazer isso, inclusive a Receita Federal e os órgãos, eles têm até um modelinho, um formulário para preencher, se quiser fazer lá na hora de próprio punho. É óbvio que a gente vai defender, puxar a brasa para o nosso assado, né? Se a gente entende que estamos estudando aqui para ter o conhecimento técnico e fazer a defesa mais técnica possível, não se compara uma defesa feita por um profissional do direito daquela feita pelo próprio contribuinte que não tem conhecimento. E não é uma nem duas, são inúmeras vezes que eu pego depois alguns erros cometidos pelo contribuinte que não tinha obrigação de saber. Ele achava que estava fazendo uma boa defesa e acabou complicando a vida dele na hora de se apresentar perante a Receita Federal. Tá? Então, aqui é importante dizer, né, não há necessidade de ter diploma de bacharel para apresentar a defesa administrativa. E sabe quem é que mais faz as defesas administrativas tributárias no Brasil? O profissional que mais faz é o contador, não é o advogado. Não sei se vocês sabiam disso. O contador assumiu, por quê? Porque ele cuida da contabilidade, ele tem ali o contato direto com a Receita. E aí ele fica sabendo antes o que aconteceu com esse contribuinte que ele faz a contabilidade. E é muito comum o contador dizer, não, deixa que eu vou fazer uma defesinha para ti, não te preocupe, isso é bem tranquilo. De novo, não é uma nem duas, várias vezes eu peguei casos em que o contribuinte confiou ao seu contador para fazer a defesa e depois ele se atrapalhou e teve dificuldade de conseguir sucesso. Então aqui é um momento bem importante de você conseguir obter êxito e passa necessariamente por fazer uma boa defesa. Tá? Aí vamos na sequência. Qual é o próximo elemento dessa peça? Então, agora, hoje, nas próximas aulas, gente, eu vou começar a falar sobre as peças e eu queria deixar claro aqui para vocês uma questão. A elaboração de peça, ela é um documento que tem ali a característica, a personalidade de quem está fazendo. Então, tem muita coisa que é questão de estilo, tá, meus amigos? E com relação a isso, nada a criticar o estilo de cada um, como é que vai fazer. Ah, eu não gosto de escrever dos fatos, eu posso fazer, e não gosto dos romanos, eu gosto de letras. Posso fazer sobre a autuação? Pode. Ah, não gosto de letras, não gosto de romanos, eu gosto de algarismos e breve resumo. Beleza. Ah, eu não gosto de caixa alta, eu quero caixa... Gente, aqui pouco importa, tá? O que deve ter, inevitavelmente, neste item, tá? Este item tem que ter. Eu chamo dos fatos, porque aqui você tem a obrigação, o compromisso de esclarecer os fatos e contrapor aquilo que foi estabelecido no ato administrativo que está sendo impugnado. Tá? Então, esse é o teu compromisso. Você está lutando contra um ato administrativo. Não custa lembrar. Esse documento aqui, o auto de lançamento, vou colocar aqui em vermelho. Este documento aqui em vermelho, ó, é um documento que tem quais atributos importantes? Vamos destacá-los aqui. Esse documento aqui, ele é um ato administrativo que goza da presunção de certeza, legitimidade, veracidade, liquidez e exigibilidade. Então, presumidamente, esse ato administrativo é certo, ele é legítimo, ele é verdadeiro, o que está dito ali é verdade. Ele é líquido, o valor que está ali é líquido e ele é exigível, ok?
Esse ato administrativo ele gosta de todas essas presunções. O meu trabalho agora vai ser dizer que essas presunções elas não são corretas. E essas presunções, de fato, não são jure et de jure, pelo contrário, elas são juris tantum. Significa dizer que elas admitem prova em contrário. E esse é o momento para que eu faça a contraposição. Então, o fisco foi lá e presumiu que aconteceram várias coisas que não são verdadeiras. Então, assim, essa autuação, gente, esse documento aqui que eu estou chamando a atenção em vermelho, ele pode ter sido lavrado por um robô, por um computador. E no âmbito federal isso é muito comum. A malha fina faz com que o contribuinte seja autuado e essa presunção que está aqui não é verdadeira. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é muito comum acontecer. Exemplo. Imposto de renda e glosa de despesa médica. Isso aqui é muito comum, muito comum. O contribuinte vai lá no seu imposto de renda e ele deduz uma despesa médica. Ele diz que consultou com um médico. O que isso acaba fazendo? Diminuindo o valor que ele vai pagar de imposto de renda. Aí a Receita faz cruzamento de dados, é um robô, faz o cruzamento de CPFs, o CPF do médico, o teu CPF, e não bate uma coisa com a outra. Significa que você mentiu? Não, não significa que houve uma mentira. Significa que tem uma inconsistência ali. Pode ser o número do CPF, o valor digitado errado, o momento da apuração, enfim, pode ter uma inconsistência. E agora é o momento de você esclarecer o que aconteceu. Porque quem pressupôs que estava errado foi o computador. Este é o compromisso do contribuinte aqui, esclarecer, explica o que houve. Olha, eu consultei o médico tal, no dia tal, está aqui o recibo da minha consulta, está aqui, inclusive, se eu tiver outros elementos, está aqui a prescrição médica, está aqui a receita que ele me deu naquele dia, está aqui os exames que ele me pediu, enfim, se eu tiver mais elementos, coloco mais elementos ali. E essa despesa médica foi em meu nome, eu sou o titular, ou foi em nome de algum beneficiário meu, algum dependente, que, segundo a legislação, eu posso deduzir. Então, isso aqui é explicar os fatos, esclarecer para a Receita aquilo que foi uma pressuposição, uma presunção do computador que está lá fazendo o cruzamento de dados. Muitas vezes aqui não é um ser humano, gente, que faz isso. Por isso, o papel aqui do advogado, do profissional, estar atento para ver o que aconteceu e corrigir o rumo da história. O passo seguinte, então, de novo, né? Aqui estou falando de estilo, né? Vocês podem chamar do jeito que quiser. Agora, o conteúdo, ele é inegociável, tá? Falei da qualificação, tem que ter qualificação na peça, tem que ter um esclarecimento fático e tem que ter um esclarecimento jurídico. Por que eu tenho razão? Por que esse documento, que tem presunção de certeza, legitimidade, veracidade, liquidez, exigibilidade, por que esse documento ele merece ser revisto? Então, agora eu tenho que fazer a justificação. E aí, gente, eu gosto sempre de dividir aqui em tópicos. Professor, é obrigatório fazer sempre em tópicos? Não, não é obrigatório. Você pode fazer um texto corrido. Só que tenham sempre presente, não só aqui no administrativo, né? No judiciário é a mesma coisa. O leitor está sem saco para ler. O teu leitor, o teu destinatário, ele não está interessado em ler. Se ele não está interessado em ler, o que eu tenho que fazer? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que fazer da forma mais fácil, mais aprazível possível, para tentar ver se eu consigo convencer ele a ler o meu documento. Então, assim, se você divide e decompõe seus argumentos e diz, primeiro eu estou pedindo isso, depois eu vou pedir aquilo e depois aquilo outro.
fica mais fácil para o leitor do que tentar entender no meio do monte de texto e argumentos o que você realmente quer. Então, se possível, sempre decomponha os argumentos. Então, aqui na nossa defesa hipotética, fictícia, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Aspectos preliminares, tá? Nulidade. Então, por exemplo, esse auto de lançamento não respeitou o artigo 10 do decreto 70.235. Então, sei lá, ele não qualificou direito autuado, ele não identificou o local e a data da autuação, ele não descreveu os fatos. Tem uma nulidade, ele não respeitou a lei, logo o ato administrativo é nulo. Então, esse é o primeiro argumento que eu vou suscitar. Um segundo argumento, então, sobre o mérito. Então, eu vou, por exemplo, eu falei de glosa de despesa médica, vou fazer a defesa dedutibilidade da despesa médica para efeito de apuração do imposto de renda. Então, esse é o meu segundo argumento. E aí eu vou desenvolver por que a despesa médica é dedutível, trazer o dispositivo legal, encontrar o fundamento e por quê. E, vamos lá, estou inventando agora, um terceiro argumento seria a redução dos juros não, redução da multa aplicada. Vamos imaginar que o fisco foi lá e aplicou a multa mais gravosa, que é a multa de 150%, e eu entendo que não é o caso da multa agravada. Na minha visão, a conduta praticada pelo contribuinte, ainda que se admita que ele está errado, é uma conduta que não é uma conduta evasiva ou ilícita. Ele simplesmente pode ter se equivocado. E aí faria jus ao percentual mais baixo da multa a ser aplicada. Então, dividi aqui os tópicos e a minha defesa aqui, hipotética, simulada, ela tem 3 tópicos de defesa, tá? A gente vai para o último item, que são os requerimentos, pedidos, seja lá o que for. Então, à luz do exposto, isso aqui é meio jargão, tá? Isso posto, requer, seja. O que eu quero em primeiro lugar? Recebida a impugnação e deferida a produção de prova. Atenção aqui, gente. Atenção aqui. É fundamental que se especifique e se diga qual é a prova que se quer aqui. É comum no processo civil, para quem tem alguma prática, já estagiou, é muito comum no processo civil o advogado fazer um pedido genérico, assim. Como é que é a frase? Protesta por todas as provas admitidas em direito. Esse é o pedido de prova. Eu quero tudo. Tu tem que me dar direito a todas as provas. No processo civil, isso daqui até passa, não tem problema. Agora, no administrativo, não passa. Se você não especificar, presume-se que tu está só enrolando, não quer prova nenhuma. Então, seja deferida a prova, pontinhos. Pericial, eu quero uma perícia médica para mostrar que eu faço jus àquela tipo de atendimento que eu deduzi do meu imposto de renda. Por exemplo, então eu tenho que especificar qual é a prova. É importante, aqui eu vou colocar um balãozinho para chamar atenção. É importante aqui vocês terem presente que a prova documental precisa ser juntada agora. Este é o momento para juntar a prova documental. Vejam só o que diz o artigo 16.
Ó, esse aqui, artigo 16, parágrafo 1º. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender os requisitos previstos no inciso 4º do 16. Qual é o requisito do inciso 4º? As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que a justificam, com a formulação de quesitos referentes ao exame desejado, assim como no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação do profissional do seu perito. Então, isso daqui, gente, é indispensável. Tem que especificar, tem que dizer por quê e qual é a razão da perícia postulada. Senão, é tido como não formulado o pedido. E aqui é o parágrafo 4º. Então, falei do parágrafo artigo 16. Parágrafo 4º. Então, ele está dizendo ali que a prova será apresentada com a impugnação. Então, se você apresentar a prova depois, a prova documental depois, ela é intempestiva, certo? Então, e aí no mérito, seja no mérito, procedente a impugnação, desconstituindo o auto de lançamento lavrado. Tá? Então, esse é o meu pedido de mérito. Eu posso pedir aqui se subsidiariamente, se não der o primeiro, seja julgada procedente a impugnação para que seja reduzida a multa aplicada. Então, se eu não ganhar no todo, pelo menos me reduz a multa. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura. Tá, então esse é a estrutura da peça aqui de impugnação. Tá? Tá claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. O artigo 16, parágrafo 4º, que fala sobre a necessidade de anexar a prova documental Isso. à impugnação, né? Tá. Exatamente. Se não for feito agora, perdeu. Não tem mais outra oportunidade, é só aqui. Tá? Então a gente pegou o fluxograma do processo administrativo e veio até a impugnação. Aprendemos como é que se faz a impugnação, acabei de ilustrar para vocês. E agora vamos dar sequência. Então, da impugnação, o que pode acontecer agora? Pode ocorrer algumas situações aqui. Então, vou ilustrar aqui quais são as situações que podem ocorrer. Pode ser deferida a produção da prova que eu pedi, né? Então, o juiz não, a Receita Federal, né? Entendeu que estava realmente o meu pedido tá coerente, que é o artigo 18. Vou colocar aqui no esqueminha, artigo 18
Decreto 70235. Então, pode ser deferida. Oi? Não, eu ia só te fazer uma pergunta. Lembra que a gente já conversou sobre a questão do ITBI, né? Que o cartório manda uma guia de um valor, enfim, o registro, né? Uhum. E aí a gente faria esse processo administrativo para contestar o valor, Exatamente. né? Perfeito. Exatamente. Só como a gente falou, a produção de prova, o contrato não serviria, né, como uma produção de prova. O contrato é uma prova, é uma prova documental, que tu tem que Não, juntar. ok, mas lembra que a gente falou que eles sempre vão presumir que está tendo uma pactuação do vendedor e do comprador, enfim. O que dá para colocar como no exemplo que tu trouxe, Tássia, que é bem oportuno, ok, a discussão é em torno do valor do imóvel e a administração está entendendo que o valor que eu combinei que o vendedor e o comprador combinaram, ele não é correto, ele não é verdadeiro, tá? Então, que tipo de prova que eu poderia solicitar para corroborar a minha afirmação? Não, o valor que eu dei, ele é verdadeiro. Foi exatamente isso que foi praticado. Então, uma perícia se pode pedir, uma perícia de um corretor de imóveis, um profissional do mercado imobiliário que tem formação, tem titulação, tem Corem, não é Corem, como é que é? Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresci, ele tem Cresci. Então ele é habilitado, ele vai lá e vai fazer um laudo dizendo, nessas circunstâncias aqui, o valor do imóvel está compatível, ele é adequado para o valor de mercado, portanto, está correto o contribuinte. Então eu posso pedir esse tipo de prova, tá? Certo, perfeito. Então, o contrato, de qualquer forma, a gente já poderia anexar, né? Que seria a prova documental, ou quaisquer, sei lá, comprovantes de pagamento. Claro, tudo isso deve ser juntado agora, nesse exato momento. Todos os documentos, toda a prova documental tem que ser juntada com a impugnação. O que eu faria, tá? Pegando o exemplo que a Tássia deu, tá? A discussão é ITBI, e nós estamos questionando, divergindo sobre o valor do imóvel. Dá para pedir perícia? Dá. É pouco provável que ela vá ser deferida, porque a administração tributária não quer fragilizar o processo administrativo contra si. Então, e também não quer muito trabalho, são preguiçosos mesmo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu, sempre que fiz isso, eu peguei e solicitei um laudo prévio. Então, eu junto um laudo prévio de um corretor de imóveis habilitado, um profissional do mercado, dizendo, em situação análoga, o valor desse imóvel praticado pelo mercado é esse. Então, o valor que eu pratiquei não é diferente, não tem nada de absurdo. E reitero o pedido de perícia no processo administrativo. Aí, o que a autoridade vai ficar? Num brete. Se ele não defere a perícia, tem um documento nos autos dizendo que tecnicamente está certo o valor. Se ficar só uma palavra contra a outra, vai ficar frágil a posição dele. E aí ele acaba ficando ou sensível ao meu argumento de que está certo o valor do imóvel, que seria o caminho mais fácil, ou ele insiste e diz, não, tudo bem, eu vou deferir a perícia que tu pediu e vamos fazer agora aqui um laudo pericial para verificar o valor do imóvel. Então, eu recomendaria sempre que possível juntar um laudo técnico, ainda que unilateral, mas que seja capaz de confortar o argumento que tu quer defender. A gente está falando aqui de imóveis, a gente falou de medicina antes, um laudo médico. Se for engenharia, trazer um laudo do engenheiro.
Se for, sei lá, arquitetura, trazer um laudo de um arquiteto, questão arquitetônica, enfim, trazer o documento técnico da área técnica junto com a tua impugnação, como se fosse um documento a ser anexado. Sempre recomendo que seja feito isso, certo? Bom, apresentada a impugnação, pode ter produção de prova. Vou colocar num tamanho menor aqui porque é mais raro isso acontecer. E aí, a outra situação é ocorrer o julgamento. Está previsto lá no artigo 18, intimação. Do julgamento, artigo 27. Artigo 27, tá? Então, houve a produção de prova, vamos imaginar que foi deferida a produção de prova. O próximo passo, então, é voltar para cá, que é o julgamento. E aqui, pessoal, o julgamento na DRJ, ele é um julgamento colegiado, tá? Julgamento DRJ é um julgamento colegiado. Significa dizer que o resultado desse julgamento vai ser expresso, vai ser produzido um acórdão. Então, eu tenho um delegado da Receita Federal, que é o relator, como se fosse no tribunal, né? E aí, eu tenho aqui o julgamento colegiado, tá? Então, daqui, o que vai acontecer? Esse documento vai ser enviado para a casa do contribuinte, o julgamento, e agora a gente vai ter as seguintes situações. Julgamento DRJ, Delegacia Regional de Julgamento. Agora a gente tem as seguintes situações. Situação número 1. O julgamento, ele foi de baixo valor. Ou ele foi de elevado valor. Então, se ele foi de baixo valor, seja qual for o resultado, aqui a gente tem como fim da linha. É julgamento em única instância. Para o bem ou para o mal. Acabou. Tá? E o que é considerado baixo valor? Segundo o Ministério da Economia, é considerado de baixo valor um julgamento inferior a R$1 milhão. Se ele é de até R$1 milhão, ele não tem o julgamento em dupla instância. Se ele é de elevado valor, ou seja, superior a R$1 milhão, então a gente vai ter direito à segunda instância. E aí a gente vai agora para a fase recursal. E aí pode ter duas situações. O contribuinte perdeu. Se o contribuinte perdeu,
o crédito tributário está mantido. Se ele não fizer nada, vai ser cobrado na justiça. Tá? Então, se o contribuinte perdeu, ele necessariamente deve apresentar um recurso chamado de recurso voluntário. Então, vejam por que do nome voluntário, né? Se ele perdeu, ele precisa manifestar a vontade de recorrer. Daí o nome voluntário. Ele tem que ser da própria intenção do contribuinte apresentar esse recurso. Se o contribuinte ganhou, a gente tem... Não é comum isso acontecer, tá? Eu, infelizmente, nunca tive essa sorte de ganhar na primeira fase aqui na DRJ. Nunca tive essa sorte. Se o contribuinte ganhou, pode acontecer duas situações. Contribuinte, a fazenda recorre, chamado recurso voluntário, manejado pela fazenda, ou se a fazenda não fizer nada, sabe o que acontece? Tem o chamado recurso de ofício, que é mais ou menos o seguinte: olha, como a fazenda vai ser prejudicado, é necessário ter uma dupla revisão. E aí o recurso sobe, ainda que não tenha havido a manifestação voluntária, o desejo de recorrer. Perdeu a fazenda, vai para a instância superior de qualquer jeito. Tá? E aí a gente vai fazer agora rapidamente aqui modelo de recurso voluntário. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que me dirigir, ilustríssimo senhor. Eu vou pegar, não vou escrever tudo de novo, né? Vou ser burro aqui, eu vou pegar tudo que já está escrito. Vou reproduzir aqui. Então, ilustríssimo senhor delegado da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal, processo número tal, nome completo, tal, vem a presença de Vossa Senhoria, apresentar, agora é recurso voluntário ao acórdão número tal, fulcro no artigo, onde é que está o artigo do recurso voluntário? Está aqui, da decisão caberá recurso voluntário, artigo 33. Tá? Modelo de recurso voluntário. Aí, o que eu vou fazer agora nessa parte inicial aqui dos fatos? Eu não vou... Oi, pode falar. Esse recurso, ele é na mesma delegacia regional ou ele é outro órgão que julga? Boa pergunta, Vitor. Excelente pergunta. Assim, ó, vamos imaginar o seguinte: nós estamos em Porto Alegre, né? Então a gente está na 10ª região, a delegacia da 10ª região é aqui em Porto Alegre, ok? No entanto, a Receita Federal é um órgão só em todo o Brasil, ok? De modo que tu podes apresentar a tua defesa em qualquer parte do Brasil. Não precisa... o meu cliente ele foi autuado em Belo Horizonte, eu tenho que ir para Belo Horizonte fazer a defesa dele. Não, você apresenta aqui em Porto Alegre, não tem problema nenhum. Você apresenta em Novo Hamburgo, onde você estiver, não tem problema. Você vai entregar para o mesmo órgão, é um órgão só, Receita Federal, ok?
Mas aí, muito bem, você foi autuado em Porto Alegre, a autuação é de Porto Alegre, você mora em Porto Alegre, apresentou em Porto Alegre, ok? O que é o natural? A sua defesa ser apreciada aqui em Porto Alegre. Só que, no âmbito da Receita Federal, até tem súmula do CARF, tá? Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Juiz natural. Vamos ver. Não é juiz natural, competência. Não tem. Não tem aqui. Depois eu passo para vocês. É um julgado do CARF, no âmbito administrativo, sobre a questão da competência. Então, assim, eu fui autuado em Porto Alegre, apresentei defesa em Porto Alegre. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu estava tentando encontrar a súmula. O meu processo, ele vai entrar para um balaio e a Receita Federal vai dizer onde é que ele vai ser julgado. E o critério que leva a escolher para onde é que ele vai são os mais variados possíveis. Pode ser a questão de acúmulo de trabalho. Vamos imaginar que aqui em Porto Alegre deu um acúmulo e tem muito processo para julgar. Aí ele vai pegar o meu e vai jogar lá para Salvador, vai jogar para São Paulo, Mato Grosso, pouco importa. Ele vai mandar para alguma região do Brasil. Essa região do Brasil vai julgar o meu processo. Ok, Vitor? E aí eu me dirijo a esta delegacia. Então vamos imaginar que o meu processo, que começou em Porto Alegre, por alguma razão do destino foi parar em, sei lá, no Rio de Janeiro. Então foi na DRJ do Rio de Janeiro. Esse meu recurso, eu vou me dirigir para este carinha, para o Rio de Janeiro. Ilustríssimo senhor delegado da delegacia do Rio de Janeiro. Ainda que pouco importa para quem que eu estou mandando, porque eu estou me dirigindo à Receita Federal, ao órgão Receita Federal, que internamente tem as suas divisões, tá? Mas a tua pergunta é, para quem que eu me dirijo? Para o órgão que te julgou. Se você foi julgado em São Paulo, se dirija para São Paulo. Se você foi julgado em Pernambuco, se dirija para Pernambuco. É para o órgão que te julgou, ok? Bom, voltando aqui. Qual é o primeiro item da peça, né? O recurso. Eu não vou contar todos os fatos de novo, né? Então, vocês já fizeram isso na impugnação, vocês esclareceram o que aconteceu. Caso o acórdão que julgou a impugnação de vocês, ele persista no erro sobre alguns fatos, talvez seja interessante expor aqui. Mas aqui bastaria você recuperar o que aconteceu. Então, houve autuação, documento tal. 2, foi apresentada impugnação, alegando tais e tais argumentos, folhas tais. Sobreveio decisão da DRJ, que manteve a autuação. E aí agora eu estou apresentando o meu recurso contra este ato decisório. É muito importante, gente, é muito importante vocês gravarem isso aqui, ó. Vou colocar em letras garrafais para chamar atenção. É muito importante dar destaque para isso aqui. O que vocês devem focar a partir de agora é isto aqui. Vocês estão atacando a decisão da delegacia. Vocês estão atacando o acórdão da DRJ.
É este o objeto de impugnação. A autuação já passou. Houve a autuação, vocês disseram que estava errada e um órgão superior disse, não, está certa. A autuação foi correta. Agora, vocês estão atacando este documento. É este documento que tem que ser objeto de impugnação, tá? E por que isso? Porque quando vocês forem fazer aqui a fundamentação, razões recursais, se vocês fizerem simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, corre o risco do recurso de vocês não ser lido. Ele pode não ser lido. Por que ele não vai ser lido? Porque você se limitou a fazer Ctrl+C e bater num ato administrativo que já foi superado. O ACO é mais ou menos o seguinte, gente. Havia um documento lá, né? Havia um documento que era o auto de lançamento. Esse documento foi atacado, ok? Esse documento, o auto de lançamento, foi atacado. E agora foi confeccionado um outro documento, que é o acórdão da DRJ. Significa que este acórdão aqui, ele substituiu o auto. Portanto, agora só existe uma coisa, só existe este documento. E se eu não atacar ele, o que o CARF vai dizer? Olha, tu não trouxe nenhuma razão para eu desconstituir o acórdão da DRJ, como é que eu vou te dar provimento para o teu recurso? Então, isso é extremamente importante, gente. O que muitos advogados que não atuam com tributário costumam fazer? Não, eu vou apresentar ali a mesma coisa, eu vou pegar meu arquivo, só vou mudar o nome de impugnação, vou chamar ele de recurso voluntário e vou tocar ficha. Se engana, porque o auto de lançamento não existe mais, o que existe agora é só o acordo, eu tenho que bater nele. Se houver preliminares, a preliminar de nulidade diz respeito ao acordo, não mais ao auto de lançamento. A matéria de mérito pode ter sido a mesma, né? Eu posso continuar com os mesmos argumentos, com as mesmas citações que eu usei, não tem problema, mas eu tenho que fazer referência aos fundamentos utilizados no acórdão. Então, o acórdão, ele disse, olha, tá certa a glosa está correta. Então, eu tenho que focar nestes argumentos. E aqui é a mesma coisa, se eu estou batendo na multa, por que ela foi mantida a multa? Fazer referência aos fundamentos utilizados no acórdão, tá? Então, assim, o Ctrl+C, Ctrl+V pode ser utilizado como recurso. Ok, ninguém é tonto, né, de dizer que vai ter que fazer tudo do zero, começar tudo novamente. Dá para aproveitar texto, sim, mas com esse cuidado que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. E aí, para finalizar, eu preciso aqui postular, né? Então, o que eu quero agora? Eu quero que seja provido o recurso voluntário apresentado pelas razões acima expostas. E aí eu posso ainda especificar, promovendo a desconstituição do auto de lançamento. Tá? Posso ter o pedido subsidiário? Posso. Requer seja subsidiariamente aplicado a uma multa menos gravosa, etc. Também. Mas o fundamento aqui é pedir o provimento do recurso. Nestes termos, pede deferimento, local, data, assinatura. Tá? Esse é, digamos aqui,
o script, o modelo de recurso voluntário. E agora a gente vai, então, finalizar o fluxograma do processo administrativo. Então, ele, resumidamente aqui, nós vimos o auto de lançamento, aí nós falamos sobre a impugnação, foi o próximo ato. Aí a gente falou sobre o julgamento na DRJ. Então tem um acórdão da instância de julgamento. Aí falamos sobre o recurso voluntário. E depois do recurso voluntário, a gente tem o julgamento no CARF. Tá? Tem ainda, depois desse julgamento, vou colocar aqui até com uma cor diferente, a possibilidade de recurso especial e embargos de declaração. Mas assim, que vai para a Câmara Superior. Mas é tão improvável isso acontecer, é tão difícil que coloquei aqui mais por descargo de consciência. Câmara Superior de Recursos Fiscais, tá? Que é um órgão dentro do CARF, mas digamos que eles chamam de Câmara Alta, o órgão máximo dentro desse órgão administrativo. Tá? Então esse é começo, meio e fim do processo administrativo tributário federal. Estadual é a mesma estrutura básica aqui. Esse ato, e esse ato é praxe. No municipal a mesma coisa. Talvez, dependendo do município, dependendo do estado, mude um nome. Defesa, manifestação de inconformidade, impugnação, enfim, o nome pode mudar. Mas esses atos em vermelho, eles sempre vão existir nos contenciosos administrativos, certo? Alguma dúvida, meus amigos? Não, prof, tudo certo. Só no fim ali que tu falaste do julgamento do CARF. No caso, o recurso final é o CARF que decide. O CARF é o órgão máximo. Vamos até colocar aqui para vocês também terem essa referência, né? Ó, aqui é a homepage do CARF, ó. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aí vocês têm aqui pesquisa de jurisprudência, os acórdãos, súmulas, pareceres vinculantes. Tem aqui um website bem organizadinho para vocês pesquisarem, querendo saber informações. Acompanhamento processual, aqui é bem importante, você clica aqui, tem que informar ali que você confia no site. O que é importante aqui, tá, gente? Quando a gente está no administrativo, na peça, aqui, esqueci até de botar, agora eu vou fazer a referência aqui, alerta. Procurar sempre citar aqui, citar jurisprudência do órgão. Então, assim, se eu estou no CARF, cita decisões do CARF. Procura ali a jurisprudência do CARF para citar aqui. Se você está no estadual, que é o TARF, cita do TARF. Se você está no município, cita o TART. Então, cita do próprio órgão que você está recorrendo
porque tem mais chance de ser acolhido. Ah, professor, mas se não tem, eu posso citar do STJ? Pode, não tem problema nenhum. Posso citar do STF? Pode citar o STF, não tem problema nenhum. Mas a esfera administrativa, como eu expliquei para vocês no início, ela tem aquela, digamos, limitação de matérias que ela pode apreciar. E aí, quando você cita de outra corte, de tribunais superiores, por exemplo, por mais que a jurisprudência esteja pacificada lá, o administrativo tende a não dar muita bola para a jurisprudência do Poder Judiciário. Então, eu sempre digo, tente citar a jurisprudência do próprio órgão. É muito maior a chance de ser acolhido o seu argumento se você disser que eles já julgam de acordo com o que você está defendendo. Ok? Perfeito, professor. Alguma dúvida aqui? Perguntas? Não, tudo certo da minha parte. Maravilha. Bueno, gente, então a gente encerra por aqui. Hoje, amanhã a gente tem sequência da aula. Vou explicar mais um pouco sobre o processo tributário. A gente vai fazer mais exercícios de peças para que vocês estejam preparados lá para a avaliação da semana que vem, que daí a gente vai aplicar uma peça na prática aí para vocês exercitarem, certo? Então, encerramos por aqui. Amanhã a gente prossegue de manhã cedo. Como combinado, estarei aqui na Unicinos, caso alguém queira aparecer. Caso ninguém queira, vocês fiquem em casa aí, tranquilos, e a gente transmite por vídeo. Boa noite e até amanhã. Obrigada pela aula.